Eu acho que o Globo de Ouro ele vem mudando muito nos últimos anos, né, ele vem expandindo o corpo votante, ele vem tentando se desvencilhar daqueles escândalos que tiveram há alguns anos atrás sobre corrupção e sobre, o corpo votante ser muito pequeno, então ele está num processo de internacionalização. Agora existem muitos latinos votando, então acho que isso é uma das coisas que a gente enxerga esse reflexo nessa renovação do Globo de Ouro e, de certa forma, também, vem se tornando um pouco de uma surpresa, porque nessa categoria de filme de língua não inglesa ou filme internacional, quem abre a temporada com muita força foi apenas um acidente que ganha a Palma de Ouro em Cannes, depois ganha o Gotham Awards, mas quando chega ali no Critics' Choice Awards, a gente dá uma virada nesse jogo, o Agente Secreto leva o prêmio e a gente já começa então agora nessa caminhada que se solidifica com o Globo de Ouro para a gente chegar muito forte aí no Oscar. Se o Apenas um Acidente era o favorito antes, eu arrisco dizer que agora o favoritismo é nosso. E com um grande detalhe também, né, Fernanda, que você inclusive faz referência aqui na nossa conversa, Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto, também trazendo um pouco da história brasileira para esse cenário internacional. O quanto que isso pode também ser um elemento diferencial para que a produção nacional se destaque? Ah, com certeza. Eu acho que isso, na verdade, agora é algo que a gente tem que prestar muita atenção e a gente, como audiência e como povo brasileiro mesmo, a gente tem que cobrar para que esses movimentos que agora estão dando tanta atenção para o cinema brasileiro resultem também em regulamentações que vão efetivamente aumentar a produção nacional, regulamentação de streaming, leis de incentivo à cultura. Todos esses grandes países que a gente vê constantemente nessas premiações e constantemente fazendo produtos culturais, eles têm muito investimento, seja do governo ou seja de iniciativas privadas, de incentivo fiscal. Então, está na hora do Brasil começar a prestar muito mais atenção nisso, porque eu acho que a gente mostra que a gente tem talento, a gente tem os profissionais, a gente tem histórias para contar, a gente agora precisa de mais espaço, mais incentivo e mais atenção do nosso próprio público. A gente pode falar, Fernanda, de uma onda positiva aqui para o Brasil, quando a gente fala dessa indústria cinematográfica, porque a gente destaca o que foi o ano de 2025 para o cinema brasileiro, com o Ainda Estou Aqui. Inclusive, o próprio Wagner Moura viralizou uma imagem dele com um santinho da Fernanda Torres, ela que levou o Globo de Ouro no ano passado, Fernanda. O quanto que a tendência é que, de fato, o Brasil vai abrindo cada vez mais portas, que essa seja não uma onda, mas, de fato, um movimento permanente do cinema brasileiro. Eu já começo a notar alguns movimentos, por exemplo, mesmo em filmes que estão fora desse circuito das premiações, as pessoas, o público americano está começando a ficar mais consciente que existem atores e artistas brasileiros em produções americanas aqui mesmo. Eu vi recentemente pessoas comentando sobre a estreia de Anaconda, que tem a participação do Selton Mello, e eu já vi algumas movimentações de pessoas comentando: o ator brasileiro roubou a cena, ele tá ótimo, porque já existe essa consciência de que os artistas brasileiros eles estão presentes não só nesses filmes independentes de premiação, mas também no mainstream, no que está sendo lançado aí, as pessoas já estão começando a prestar mais atenção e eu acho que, óbvio, seria ótimo se todo ano a gente estivesse presente no Globo de Ouro, no Oscar, mas a gente sabe que nem sempre é assim, mas mesmo que a gente consiga usar esse espaço para começar a se consolidar também em outros mercados, é só a questão da gente aproveitar esse movimento agora. E é claro, grande expectativa agora para o Oscar, o que você coloca, estou super otimista, tanto para o Wagner Moura quanto para o Agente Secreto, Fernanda. Qual que é a tua principal aposta? Olha, a minha principal aposta agora eu diria que é pro filme, porque acho que a gente se solidifica bastante com vencendo o Globo de Ouro e vencendo o Critics' Choice. Eu acho que o Wagner ele teve uma sorte aí no Globo de Ouro, porque o Globo de Ouro tem essa distinção das categorias, né? Que ele coloca o filme de drama e o filme como comédia e musical. Então, nessa divisão de categorias, o Wagner acabou indo para uma categoria diferente do favorito da temporada, que é o Timothée Chalamet, né? Então, embora tivesse muitas pessoas achando que a competição estava acirrada entre o Wagner e o Michael B. Jordan de Pecadores, o Wagner acabou, acho que, se beneficiando dessa internacionalização do Globo de Ouro, mas quando a gente chega no Oscar, ele vai para a mesma categoria do Timothée Chalamet, que é o favorito. Então, aí a gente já começa a ver alguns movimentos que
podem ser um pouco surpreendentes, porque, por exemplo, agora a gente começa a ter as premiações do sindicato, então vai ter o Sindicato dos Atores, o Wagner não está indicado. Na verdade, a maioria dos atores internacionais, dos filmes internacionais, não entraram nessas indicações do sindicato, eles tendem a ser mais americanos mesmo. Então, agora a questão é se o Oscar vai seguir essa tendência de ir na mesma linha dos sindicatos, ou se daqui a pouco ele vai nos surpreender e vai seguir nessa linha de internacionalizar o prêmio e dar o prêmio para o Wagner mesmo, em vez de dar para o Timothée. Mas eu estou muito otimista com o filme internacional. Eu acho que agora, depois da noite de hoje, eu vou ficar muito decepcionada se a gente não levar.